Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos morrendo e tu não te importas? Jesus se levantou, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Por que ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem tem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minhas irmãs, meus irmãos, podemos sentar. Meus irmãos e irmãs em casa, toda atenção para a palavra do Senhor neste momento. Vamos para a outra margem. Essa frase hoje do Senhor, e com a turbulência que acontece durante a viagem, vem nos falar a respeito da nossa vida aqui na terra, da nossa experiência de caminhada com o Senhor. É muito importante que todos nós percebamos que neste mundo o Senhor nos chama para uma travessia. É muito mais do que simplesmente um caminho. O caminho ficou na nossa cabeça igual a estrada, rodovia, né? E a travessia, ela é a dinâmica da gente quando caminha, né? Eu faço uma travessia, ou seja, eu estou numa caminhada, eu estou num processo a chegar no outro lado. E quando Jesus diz, vamos à outra margem, Ele está exatamente nos convidando a fazer uma travessia para chegar àquele horizonte, aquele outro ponto que na verdade é a plenitude que o Senhor deseja com a nossa vida no Evangelho, no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, essa frase de Jesus, essa proposta de Jesus, vem entender inclusive quando Ele responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostra que a experiência de fé e a esperança que está uníssono na fé, a caridade que estão uníssono à esperança e à fé, elas são dinâmicas, elas são realidades que estão sempre nos deslocando de um grande pecado, de uma grande tentação, de até nas coisas de Deus a gente achar que se acomoda nelas, como se pudéssemos nos acomodar em Deus, quando em nenhum momento nós lembramos aquela frase do Evangelho de Jesus Cristo, muito forte, né? As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça, não tem onde colocar a cabeça. Para nós, Senhor, a nossa experiência de Deus é sempre nos levando para frente, nos levando para um novo que o mistério de Deus revela dele e revela de nós, de cada um de nós e de cada um de nós na comunidade.
Essa frase e essa experiência, inclusive, da turbulência, vem nos mostrar, inclusive, algo muito importante na nossa caminhada de fé. Jó, na primeira leitura, Jó viveu uma tragédia, né? Ele era um homem com todo o sucesso de uma vida, de repente fica um trapo humano, hein? O livro de Jó é a primeira pergunta que todo mundo faz na vida, sobretudo também diante de Deus. Por que sofremos? Por que um justo sofre? Por que um inocente sofre? E essa resposta vieram dos amigos dele, cada um dava uma resposta X, Y, e ele faz essa pergunta a Nosso Senhor, e Deus diz: olha, você conhece o mar? O mar tem suas tempestades, mas nada foi criado e nada existe fora do meu olhar. Se essas coisas foram criadas e eu dei a elas o limite, quanto mais eu serei seu socorro, quanto mais eu sou uma presença em tua vida. Esse também é o drama da nossa travessia, da nossa caminhada nesse mundo, nascido, adultos, envelhecendo, com alegrias, com contradições, com situações nas nossas vidas de sofrimento, enfim, é um palmilhar. E, claro que nessa experiência de caminhada, nos sentimos muitas vezes inseguros, porque é próprio da realidade humana a gente ter que responder a cada momento com alegria ou construção do bem ou não, responder de uma maneira em que cada um de nós se sinta seguro, mas sem aquelas seguranças que podem nos fazer engessados. Por isso o Senhor nos diz: vamos para outra margem. E no meio da turbulência, de novo, aqui está aquilo que é primordial na fé. O Senhor está junto, está na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Está junto, é presença. E aqui que nós, tanto na primeira leitura, como também no Evangelho, e São Paulo diz: o amor de Deus nos pressiona, o amor de Deus nos convoca, nos provoca. Aqui percebamos que o grande ganho da fé, é o próprio Deus na vida da gente. É Ele ser presença na vida da gente. Em nenhum momento, biblicamente, desde o início, esse é o mundo bíblico no qual Jesus, o Filho de Deus em Jesus, confirma isso e nos dá luz. Em nenhum momento a Sagrada Escritura diz para nós: nessa igreja tu encontras o teu milagre, em termos humanos, em termos de solução de problemas. Como se a religião fosse para nós uma prosperidade humana, quando a grande prosperidade da religião é Deus na nossa vida. E parece às vezes que isso não nos basta, né? Parece que a gente precisa de graças, de curas, de uma porção de coisas. Sem dúvida Deus sabe das nossas necessidades, mas até que ponto as necessidades elas devem cobrir a maior necessidade e tesouro que devemos ter, que é perceber o valor de Deus na nossa vida como presença. É isso que a fé nos ensina. A fé não nos ensina que Deus será aquele que vai resolver os nossos problemas neste mundo, mesmo que muitas vezes tenha feito milagres, exorcismos, graças, para mostrar o quanto, na verdade, Ele está perto, Ele está junto. Mas a grande graça na fé, isso que devíamos pedir na oração, é que Deus é presença. Aqueles 10 que foram curados da lepra,
Só um volta. Foram todos curados, mas só um volta. Um percebeu que mais do que a cura, alguém foi presença na dor dele, na angústia dele, na história dele, que ficou junto. Por isso, os 9 vão embora, louvando a cura, e aquele fica com Jesus e se torna seu discípulo. A grande força da fé, o que nosso Senhor deseja que a gente encontre com Ele, é que Ele seja a solução que nos realiza a nível de confiança por uma presença que a gente experimenta dEle em nós. Haverá graças, haverá respostas nas nossas angústias? Sim. Poderão acontecer e vão acontecer sem dúvida, porque a delicadeza de Deus faz parte da sua presença. Mas muitas vezes esquecemos que a grande força da gente crer, da gente rezar, da gente caminhar numa igreja, numa religião, é estar junto com o Senhor, é perceber que Ele está presença em nós, no meio de nós. Jesus convida os seus discípulos, deles convida 12. O que a gente percebe em toda a vida de Jesus é que Ele está sempre com um grupo em caminho, a caminho. Para numa cidade, prega a palavra, faz uma multiplicação dos pães, enfim, Ele está sempre a caminho. É esse o amor de Jesus que nos pressiona, que nos provoca na nossa caminhada, quando a gente está bem, quando a gente não está bem, com doença, ou alguém vai falecer, ou a gente vai falecer, né? Nessa nossa travessia, o que Ele é essa presença do barco da vida da gente, e que a gente pode encontrar nele essa presença que diz: silêncio, cala as minhas inseguranças, muito mais do que o vento, muito mais do que a tempestade. O que Jesus cala nos apóstolos? O medo, a insegurança. Nós conhecemos aquele episódio, Jesus andando sobre as águas, e Pedro diz: és tu? Sim, então deixa eu caminhar. E vai ele para cima das águas e começa a sentir o vento, começa a sentir as coisas que fazem parte da gente, da nossa vida provisória, aqui nessa vida, nessa travessia, e aí começa a se afundar, e tem uma atitude, que é a atitude de quem reconhece a presença do Senhor, que a experiência de fé é Ele que está ali, do lado, abraçando. Me perdoa, porque eu sou um pecador, tem compaixão de mim. E vem o braço e ergue. Na parábola do filho pródigo, depois de toda uma vida de pecado, o que aquele menino se lembrava na sua vida? O que o pai fazia? Ou a presença daquele pai na família. Ele era a segurança de todos, inclusive dos empregados. E ele vem com um discurso. E quando o pai o encontra, o que o pai faz? Agora fala você, depois falo eu? Não. O abraça. O amor é a experiência da presença do Senhor em nossas vidas, como quando a gente também exerce esse amor uns com os outros, somos presença. Quantas vezes na nossa vida, em momentos difíceis, melhor do que as pessoas ficarem falando coisas, é assim mesmo, né? Seja uma presença amiga, às vezes até silenciosa, mas presença. É isso que Deus, no barco da nossa vida, quer dizer a nós hoje. E com Ele desejamos atravessar essa vida. Quantos anos Deus permitir que vivamos, como alguém que com Ele faz uma travessia, sentindo a sua presença nos momentos difíceis e nos momentos também de alegria.
indo com Ele para a grande margem da plenitude. Amém.